Boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma aula. E hoje nós vamos falar assim, de forma bem sintética, rapidamente, sobre os 7 corpos sutis. Como a gente falou na aula passada, nós pelo menos acredita, né, segundo os sábios, nós temos 7 camadas, 7 corpos sutis. Primeiro, como a gente já viu, que é o corpo físico, né, que é chamado de roupagem, né, que nos permite interagir com o mundo exterior por meio dos sentidos e por meio do nosso tato, né, o tato, o paladar, a audição, enfim, nossos 5 sentidos, que somos formados por tecidos celulares e etc, né. Nós temos um outro corpo também que é chamado de corpo etérico, né? Ou o duplo etérico. Nesse corpo etérico, ele, segundo a sabedoria hindu, é nele que, ou pelo menos na teoria dos chakras, né? É nele que estão contidos, vamos dizer assim, o recipiente dos chakras e os nadis, né? Que os chakras são aquelas potencialização de energia, né? Aquela roda, pires, e o nadis, ou nadi, nadis no plural, são os tubos, ou as vias, né? Por onde passa essa energia, que é constituído completamente de energia passando por essa encanação, que vai permitir a sobrevivência dos seres, né, que estão no corpo físico como a gente, e também vai permitir um fluxo de energia gerando saúde nesse corpo físico. O corpo etérico ele é muito parecido com esse nosso corpo físico, só que ele é maior um pouquinho, né, cobrindo aqui esse corpo todo. E nós temos também o corpo astral, né? Também é conhecido como alma. Muitas pessoas chamam a alma de o corpo astral, que é responsável, o corpo astral ele é responsável pelos nossos sentimentos, por aquilo que sentimos e desejamos, né? Pelas nossas emoções, a nossa percepção de como sentimos, de como nos interpretamos ou absorvemos determinadas impressões. Nós também temos o corpo mental. Esse corpo mental ele é constituído pela forma de como a nossa instância psíquica interpreta a realidade, né? Que está num recipiente físico que a gente chama de cérebro, né? Vamos dizer assim, seria esse compartilhamento. E também, boa noite Jodete, seja bem-vinda. Então, o cérebro vai permitir, o cérebro é a máquina, né? E o corpo mental é o software, né? É a parte virtual, onde se organizam os pensamentos e como esses pensamentos podem se manifestar no cérebro, se traduzir, né? E então assim, o corpo mental, pegando assim em miúdos, o objetivo dele é a meditação ou a organização, né, de estabelecer um gerenciamento desse corpo através de uma iluminação ou de uma clareza mental, e por meio dele, dessa percepção mental ou desse corpo mental, é que a gente pode transcender. Mas veja que todos estão conectados, um depende do outro, e daqui a pouco eu vou falar rapidinho porque que essas camadas elas existem e como estão conectadas, né? Claro que eu já estou falando aqui um pouco que todas estão conectadas com funções interligadas. No corpo causal, nós temos... o corpo causal também é chamado de um corpo... de um corpo sutil mental superior. Ou seja, ele é o reservatório das memórias. Veja que o anterior é um reservatório, né? É um espaço onde a corrente elétrica dos pensamentos estão circundando, e o corpo mental superior é um recipiente das memórias,
que é também conhecido como a fonte dos nossos desejos, né? É daí que vem a intuição e a imaginação. Quando se fala de memória, no corpo causal, não está somente as memórias dessa existência, não está também só as memórias dos traumas, de experiências positivas ou negativas, né? Como também, a partir dele, podemos fazer contato com, ou pelo menos trazer para a consciência memórias de vidas passadas. Então, por isso ele é muito importante. E ele está ligado diretamente à nossa individualidade. Essa individualidade que nos constitui como sujeito em particular, está ligado diretamente ao nosso karma, né? Porque nesses registros de memórias estão, como eu disse, a vida presente e a vida passada. Então, podemos dizer que os registros kármicos estão bem ligados a esse corpo causal. E claro que o nosso cérebro da vida presente nem sempre consegue lembrar da vida passada. Por quê? Porque esse cérebro, essas células que estão aglutinadas nesse corpo físico, elas não fizeram parte da vida passada. Então, quando a gente renasce ou reencarna, é difícil lembrar. Por isso que nós temos vários corpos sutis, várias consciências, porque cada consciência tem uma função. Mas essa consciência superior, como já viveu em outras vidas, então ela traz essas memórias de outra vida e faz com que essa memória repouse nesse cérebro, nesse aglutinado de neurônios, né, dessa vida presente, porque esse corpo nunca viveu aqui, mas os outros corpos já tiveram a sua existência. Então por isso esse corpo não consegue lembrar da vida passada. Mas quando a gente usa o corpo causal, ele consegue resgatar, porque nele está o registro kármico. E aí, por meio de uma regressão ou de uma meditação, você pode ter um insight e acessar essas memórias, porque aí esse corpo causal, esse corpo mental superior, traz para a zona da consciência a memória das vidas passadas. E quando se faz a terapia de vida passada, é interessante lembrar isso para vocês, que muitas pessoas falam assim, quando eu fiz terapia de vida passada, eu fui ao meu passado. No fundo, não é que a gente vai ao passado, ele já aconteceu. São as memórias do passado, são as vivências de outra vida, são registros, ou os registros da existência passada, que vêm para o momento presente. A gente acessa essa memória, acessa essa lembrança, ela vem ao nosso encontro por meio dessa abertura que o mental superior nos permite. Então, a gente também vai ter o corpo búdico, né? O sexto corpo, que é um corpo chamado também de corpo cósmico, que tem uma ligação relacionada ao tempo. Então, segundo a sabedoria dos sábios, é nesse corpo búdico que está a nossa verdadeira sabedoria. E nesse sentido, como ele está ligado ao Deus do tempo, né, ao Deus da história, ele está conectado com essa memória causal, porque essa memória só pode atravessar o tempo por meio do corpo búdico, ou por meio da consciência búdica. Lembra que na outra aula eu falei com vocês sobre como os tibetanos fazem a deslocação no campo astral para o futuro, né? Então, por meio desse corpo búdico. Então, se existisse apenas esse corpo causal, se a gente estivesse trabalhando apenas com esse mental superior, que é onde está registrada as memórias, mas não estivesse o corpo búdico, então, traduzindo em miúdos, esse corpo búdico seria um portal do tempo. As memórias da outra vida estão arquivadas, repousando, e aí por meio dessa outra consciência se abre um portal que permite a memória da vida passada atravessar o tempo e fazer com que a gente recorde o que vivemos em outras vidas. Num outro momento eu vou conversar com vocês
sobre algumas reencarnações ou sobre algumas vidas passadas de quem eu fui em outra vida. Eu tenho recordações de algumas vidas no passado, mas como hoje não é o tema em questão, eu não vou me ater a esse tema, só para vocês perceberem como esse corpo búdico é tão poderoso que nos permite fazer essa passagem de acessar outras vidas e descobrir quem fomos na vida passada. E em certo sentido isso pode nos ajudar, mas em certa medida também pode mais atrapalhar o sujeito caso ele não tenha a maturidade suficiente para lidar com as circunstâncias que o cercam. Então nós temos o outro corpo, ou outro corpo sutil, outra consciência, que é o sétimo corpo, que é o chamado de corpo Atman. Atman é um plano mais elevado, mais sutil, mais refinado da nossa consciência. É uma fagulha do divino, né? Atman no cristianismo seria o Espírito Santo, né? No judaísmo, o Espírito do Eterno, né? Numa perspectiva mais aberta, hindu seria uma consciência cósmica, um eu cósmico, o eu divino ou a centelha desse divino que habita em mim. Então, por meio desse corpo sutil, dessa consciência pura, é que eu vou ter condições de me conectar com os outros corpos até chegar nessa matéria condensada que nós estamos, para conseguir cumprir o nosso papel no processo de desenvolvimento ou evolução, né? Eu gosto sempre de falar de desenvolvimento. Por quê? Porque em evolução todos nós já estamos. O momento que você bate aqui na Terra, que você encarna aqui, você já está no processo de evolução. Mas você pode estacionar. Se você não se cuidar, você pode estacionar. Por isso que essas consciências vêm nos ajudar a não ficar estacionado, a continuar o desenvolvimento, o processo que a gente iniciou. Agora, é claro que isso vai depender de mim, de você, tomar uma decisão psíquica, uma atitude, falar, olha, eu quero continuar evoluindo, eu quero me esforçar e eu vou fazer o que for necessário. Agora, é claro que não é fácil, vão existir provações, vão existir testes, e testes em várias áreas, testes no casamento, no trabalho, na vida profissional, na vida amorosa, na saúde física, na saúde emocional, psíquica, com os filhos, enfim. Vão existir vários tipos de testes para ver se você realmente quer se iniciar nesse processo e continuar aumentando o nível de clareza mental. Muitas pessoas não conseguem. Por quê? Porque existe um corpo que é onde essa energia está fluindo e, como eu falei na palestra lá da academia, se uma pessoa está acostumada ou passa muito tempo, pelo menos 3 anos, tendo contato com energia negativa, as redes neuronais que estão sendo usadas são só essas. E as redes neuronais do prazer, da alegria, do bem-estar não estão sendo utilizadas. Então, se essa rede neuronal da felicidade, do prazer, do bem-estar não está sendo utilizada, o que os neurônios fazem? O que o cérebro vai fazer? Eu vou procurar bloquear essas redes neuronais, eu vou obstruir essas redes neuronais porque elas não estão sendo utilizadas. Então, se elas não estão sendo utilizadas, eu preciso, isso é o cérebro raciocinando, eu preciso economizar energia. E aí, é por isso que quando você começa o processo de desenvolver a sua espiritualidade, ou um processo terapêutico, você vislumbra uma fagulha de algo que talvez você nem supusesse, ou soubesse, ou imaginasse que isso poderia existir, você fala, caramba, isso existe. Isso é uma coisa muito interessante, uma coisa fantástica. Mas lembrando que isso foi apenas um vislumbre da casquinha, né? Foi apenas uma fagulha que você vislumbrou do outro lado, você transcendeu. Mas aí, como o cérebro, ele bloqueou as redes neuronais do prazer, então você não consegue se segurar muito tempo se não tiver perseverança. O que você faz? Aí você volta para aquela zona de conforto, que é aquilo que você conhece. É por isso que muitas pessoas desacreditam do amor, da felicidade, do sucesso, da vida profissional, da alegria, e acham que a felicidade não existe, que o bem-estar de fato não existe. Por quê?
Porque a única coisa que elas conhecem desde a infância, adolescência, é só desgraça, é só decepção, só teve contato com energias densas, energias pesadas, negativas. Então uma pessoa que não sabe o que é o amor, uma pessoa que não teve contato com esse amor sutil, porque o amor é um sentimento muito nobre. Uma pessoa que não teve contato com a compaixão, não soube como desenvolver, dificilmente vai acreditar na felicidade, dificilmente vai acreditar que é possível você encontrar ou entrar num estado de pacificação mental, de quietude e de tranquilidade. E aí, a autoestima da pessoa tem que ser rebaixada. Por quê? Porque se ela não tem contato com prazeres genuínos, a autoestima fica rebaixada. E aí a pessoa não consegue ter uma visão otimista da vida. A pessoa terá sempre uma visão negativa, que a vida é muito ruim, que a vida é muito... Na verdade, a vida não é ruim nem é boa. Ela simplesmente é o que é. Agora, e a vida também não tem sentido. Nós é que vamos ter que agregar, atribuir um valor de sentido à nossa existência e trabalhar essa engenharia interna para que a gente possa se satisfazer por meio desse processo de desenvolvimento, porque aí, a partir do momento que eu me esforço para sair dessa zona de conforto, dessas redes neuronais de energias densas, de emoções pesadas, quando eu começo a me esforçar, o meu cérebro começa a abrir, criar novas redes neuronais do prazer. E eu vou dar uma dica para vocês. Segundo a neurociência, quando você está num processo de mudança, esse processo leva no mínimo 3 meses. Então você vai ficar 3 meses num processo, se autodesafiando, vencendo a si mesmo todos os dias. E aí depois de 3 meses, você vai perceber uma mudança interna que é de dentro para fora. E vai começar a ter contato com emoções que você não tinha. Vai começar a desenvolver consciência emocional, consciência física, consciência mental. Porque você começa a transcender todos esses valores de dor, de prazer, de sofrimento, de bem e mal. E aí você começa a perceber que a vida, ela sempre vai acontecer do jeito que tem que acontecer. Mas para isso nós vamos ter que usar esses níveis de consciência. Então, por que nós temos tantas consciências interligadas? Porque todas essas consciências, esses 7 corpos sutis, são formados por eletricidades, por energias. E quando essa energia cósmica ela vem de encontro até chegar no corpo físico, tá vendo assim? O corpo sutil, ou os corpos sutis, eles existem muito antes dessa matéria condensada. Eles são uma espécie de filtro. Então cada corpo tem uma responsabilidade de filtrar uma determinada quantidade ou qualidade de energia até chegar na matéria. Por quê? Porque se essa energia chega de uma vez na gente, ela chega muito pesada e o corpo físico não tem condição de lidar, de interpretar e digerir essa energia, e aí o corpo fica danificado. Então por isso esses corpos são importantes, porque eles vão fazendo uma filtragem dessas energias, filtrando, e em cada consciência vai ficando ou é atribuída uma determinada função para que a gente, por meio desse corpo mais baixo, condensado, igual o corpo físico, possa ter contato de novo com esse corpo que um dia a gente experimentou, que um dia a gente vivenciou no campo metafísico. Então veja que quando o Rubem Alves diz que a psicanálise é o avesso das coisas, Rubem Alves tem sentido, faz sentido isso. Por quê? Porque uma vez a gente já experimentou esse corpo sutil. É por isso que às vezes a gente sente saudade de um lugar que a gente nem sabe onde é. Só sabe que a gente sente saudade de um lugar de paz, de pureza. É a nossa casa materna, é a nossa pátria celeste. Então veja, por que eu falei que o Rubem Alves faz sentido a fala dele? Porque
nesse plano físico, a sociedade prega o quê? Busca o materialismo, o sucesso profissional, você tem que estar na mídia, você tem que fazer sucesso, você tem que ter fama, você tem que ser reconhecido, blá blá blá. E o processo do autoconhecimento, o processo de desenvolvimento, não é isso. É o contrário, é o desapego. Então, a partir do momento que eu me desapego desses sentimentos, desses valores materiais, eu vou fazendo o inverso, o avesso, ou o retorno, como diz no hebraico, eu vou fazer o techuvá. O que é o techuvá? É o retorno, mas não é um retorno para alguma divindade externa, é um retorno para o eterno que habita em mim, é um retorno para o corpo átmico, ou atímico. Alguns chamam atímico, outros chamam átmico, mas é o corpo átmico, porque é um divino que habita em nós, a centelha dessa inteligência cósmica que é muito maior do que a gente. Então, quando a gente faz esse retorno, a gente consegue experimentar coisas que a gente nem imaginou que existissem. É por isso que o apóstolo Paulo, quando ele cita aquela experiência que ele teve, ele diz que foi ao terceiro céu, claro que no corpo astral, ele diz, olha, eu ouvi coisas, e vi coisas que jamais desceu no coração do homem. Eu vi coisas inimagináveis que o homem mortal, o homem físico, nunca nem imaginou que existisse. Então veja, ele estava falando de uma viagem astral que ele fez para um lugar que ele experimentou que marcou profundamente a alma dele. Então, quando você sente essa saudade, você fala, olha, eu sinto uma saudade de um lugar de paz, é como se eu quisesse voltar para algum lugar, mas eu não sei exatamente de onde. É justamente você querendo voltar para a sua pátria, porque quando você está nesse processo de evolução, esses corpos começam a entrar em harmonia, em alinhamento, e aí você vai perdendo um pouco do apego desse plano físico e querendo transcender para uma outra dimensão. Mas existem duas questões. Existe a questão do Dharma, do nosso dever, e existe a questão do Karma também, que a gente precisa encarar a nossa realidade para cumprir o tempo de energia determinada que nos foi dado. Por quê? Porque a gente vai morrer. Se a gente levar uma vida boa, a gente vai desencarnar, ou morrer, como a gente chama no Ocidente, só quando essa energia sutil terminar, se dissipar dos 7 corpos. Quando o cordão de prata for rompido, né, então esse corpo é desligado. É por isso que quando as pessoas morrem abruptamente de um tiro, de um acidente, elas têm muitas dificuldades para poder ir para o outro plano. Por quê? Porque com um impacto muito pesado, fica ali naquele corpo um resíduo de energia. Por quê? Porque não era para ela ter ido naquele momento. Se ela tivesse vivido uma vida comum, talvez ela vivesse mais. É a mesma coisa que acontece com o suicida. O suicida também entra nesse caso. Por quê? Porque o suicida ele interrompe o fluxo de energia de tempo, né, que é ligado ao corpo búdico, que é a energia do tempo, ou seja, o tempo do sujeito aqui ainda não acabou, mas ele interrompe. Então, quando ele interrompe, então vai demorar um pouco mais essa energia se dissipar do corpo dele, vai ficar uma energia densa, pesada, e ele vai atrair quiumbas, vai atrair espíritos zombeteiros, vai atrair espíritos de baixa vibração que irá atormentá-lo e aprisioná-lo num cemitério umbralino, né? Onde o corpo dele vai estar ali no cemitério preso e ele também vai acompanhar por um período de tempo, pode ser um período grande, longo, período de sofrimento. Por quê? Não é porque Deus está castigando, Deus não está preocupado em castigar ninguém, isso é uma bobagem. É porque o próprio sujeito interrompeu uma lei da natureza que não conseguiu cumprir com a sua missão, que era viver um determinado período de tempo para gastar aquela energia. Então, com essa interrupção, o sujeito vai sofrer